Olá, eu sou Cláudio Hebert, neuropsicólogo e ex-psicólogo militar. E neste vídeo eu vou apresentar a vocês o perfil de personalidade do personagem Maverick, interpretado por Tom Cruise no filme Top Gun: Maverick. Maverick é um piloto de elite da Marinha dos Estados Unidos que já foi instrutor da escola Top Gun de aviação de caça, e ele participou de missões de combate reais nas duas guerras do Golfo e na Guerra Civil da Bósnia. Atualmente, Maverick trabalha como um piloto de testes e foi convocado de volta à escola Top Gun para treinar os jovens pilotos mais hábeis da Marinha Americana para uma missão real, praticamente suicida. Apesar de já ter muitos anos de serviço e várias medalhas, Maverick ficou estagnado na carreira e ainda está no posto de capitão, que seria o equivalente a capitão de mar e guerra na Marinha do Brasil ou ao posto de coronel no Exército Brasileiro. A Marinha Americana esperava que Maverick já estivesse no posto de almirante, assim como seus colegas de turma na escola Top Gun, que ainda estão na ativa, Iceman e Warlord. Em vez disso, Maverick fez de tudo para não chegar ao almirantado, para, com isso, evitar os trabalhos de administração militar e poder continuar a voar. Agora eu vou lhes apresentar o perfil de personalidade de Maverick de acordo com o modelo dos 5 grandes fatores da personalidade. Maverick teria uma pontuação elevada em extroversão, pois ele procura ativamente por estimulações fortes, gosta de excitação, aceita muito bem os riscos, tem preferência por ambientes ruidosos e busca atividades que envolvam alta velocidade, tais como a pilotagem de aviões e de motocicletas potentes. A escolha de continuar a voar, apesar da idade já considerada bastante avançada para um piloto operacional da Marinha Americana e, sobretudo, como piloto de testes, indica a atração de Maverick pela excitação e pelo risco. Uma outra característica de extroversão presente em Maverick é a tendência à sociabilidade, a tendência a gostar de estar com pessoas, a falar muito com elas e a liderá-las. Além disso, Maverick também é bastante ativo, demonstra boa disposição geral e otimismo. Um fato interessante é que Maverick se mostra mais contido neste filme de 2022 do que no Top Gun anterior, realizado em 1986, refletindo um aspecto realista do desenvolvimento da personalidade, a influência das experiências de vida e do envelhecimento. O personagem claramente se acalmou um pouco ao longo dos anos, diminuiu o narcisismo e agora ele está mais contemplativo sobre a sua própria vida. E ele até decide reatar o relacionamento amoroso com Penny, uma bela e fascinante dona de bar na região da escola Top Gun e com o qual Maverick havia tido um caso amoroso alguns anos antes. A personagem Penny é interpretada pela belíssima Jennifer Connelly. O pessoal dos anos 80 vai se recordar bastante dela. O fato de Maverick ter decidido passar o resto da vida com Penny e, finalmente, ter um lar e construir uma família com ela também é uma demonstração do amadurecimento do personagem. Quanto ao fator neuroticismo, apesar de Maverick mostrar mais capacidade de enfrentamento de estresse do que no filme anterior, ele ainda tem a tendência elevada de experimentar afetos negativos, tais como a frustração, tristeza, vergonha, raiva, culpa e até mesmo remorso. Inclusive, a culpa e o remorso são as principais características de neuroticismo mostradas por Maverick ao longo do filme, pois ele ainda sente culpa pela morte acidental do amigo Goose. Além disso, ele também se ressente e mostra remorso por ter prejudicado a carreira de Rooster ao atender a um pedido da própria mãe de Rooster,
viúva de Goose, para que o filho dela fosse impedido de entrar na aviação naval. Maverick, ele na época exercia um determinado cargo na Marinha Americana que possibilitou a ele não aceitar a inscrição do Rooster na Academia Naval e, consequentemente, atrasou o ingresso dele na aviação de caça naval da Marinha Americana. Daí, pessoal, é uma cena bastante emocionante que demonstra tanto o remorso quanto o amadurecimento de Maverick. Ele conta para Penny o motivo secreto para que ele tivesse impedido a entrada de Rooster na Academia Naval por tanto tempo. Ele conta a Penny que a viúva de Goose não desejava que o filho dela corresse o risco de morrer em um acidente aéreo pilotando um caça naval da mesma forma que havia acontecido com o marido, ou seja, com Goose, né? E como Maverick ainda se sentia profundamente culpado pela morte do amigo, ele atendeu ao pedido da viúva do amigo com lealdade, ainda que isso criasse mais um conflito psicológico para Maverick ter de lidar. Aliás, meus caros, o trauma psicológico ele tem acompanhado a história de vida do personagem desde o primeiro filme Top Gun. O pai de Maverick, o também piloto naval Duke Mitchell, morreu durante uma batalha aérea na Guerra do Vietnã. No entanto, devido à necessidade de se manter sigilo sobre essa operação, que era uma operação secreta da Marinha dos Estados Unidos, os relatórios que foram dados à família naquela época diziam que o próprio Duke havia sido o culpado pelo fracasso da missão. No entanto, o diretor da escola Top Gun, o comandante Mike, codinome Viper Metcalf, revelou a Maverick que o pai dele morrera como parte de um ato heróico que salvou o resto dos pilotos da missão, inclusive o próprio comandante Viper, que é interpretado pelo Tom Skerritt no filme original de 1986. Tom Skerritt era o comandante Dallas do clássico Alien, o oitavo passageiro com a Sigourney Weaver, né? Essa revelação de que o pai do Maverick não havia sido culpado pela morte dos colegas e pela sua própria morte, digamos assim, auxiliou Maverick a lidar com o trauma da morte do pai. Contudo, evidenciando o fator neuroticismo, Maverick ficou novamente traumatizado após a morte de seu oficial de armas e amigo, o Goose, durante um acidente com o caça F-14 pilotado por Maverick durante algumas das manobras realizadas na escola Top Gun. A partir desse evento trágico, Maverick teve de aprender a conviver com o luto e, posteriormente, a ressignificar esse luto. O filme mostra de forma bem realista a dinâmica do luto, pois não há psicoterapia, não há tratamento que faça o luto desaparecer. A pessoa tende a aprender a viver com o luto, a conviver com esse sofrimento. E assim como aconteceu com Maverick, o luto pode parecer ter desaparecido por um longo tempo, até que uma situação desencadeie a recordação de quem a pessoa perdeu para sempre. No caso de Maverick, a recordação de Goose e o sentimento de culpa pela morte acidental dele voltaram à tona quando ele viu o filho de Goose, o Rooster, tocando piano como Goose cantava e, além de tudo, cantando uma das músicas favoritas do pai no bar de Penny. E mais uma vez, de forma bem realista, o filme mostra a única forma de lidar com o luto: seguir em frente e viver plenamente uma vida diferente daquela que se estava vivendo, para que, quando a recordação da pessoa querida que partiu ressurgir, o enlutado tenha força emocional para conviver com essa recordação triste, sem deixar de viver o presente. Maverick fez isso ao adotar um papel paternal em relação ao Rooster e, sobretudo, ao propor a Penny que eles vivessem juntos e criassem um lar para o resto da vida deles. Maverick pontuaria de forma elevada no fator abertura à experiência, pois ele busca desafios constantemente. Ele está sempre lutando pela superação dos próprios limites.
e tem a tendência a comportamentos nada convencionais, a imaginação ativa e a independência de julgamento. A abertura à experiência tem elevada correlação positiva com a inteligência, e todas essas características que mostram uma elevada abertura à experiência são demonstradas quando Maverick decide abandonar os manuais de instrução na escola Top Gun e cria novos métodos de treinamento mais realistas para os seus alunos e, sobretudo, quando ele planeja a missão de ataque à instalação nuclear de forma pouco convencional e totalmente criativa. Já no que diz respeito ao fator amabilidade, apesar de Maverick apresentar a elevada autoestima, muita confiança em si mesmo, a agressividade e a competitividade que se espera de um piloto de caça de elite, ele demonstra as características de empatia e de desejo de ajudar com base na crença na reciprocidade. Maverick demonstra preocupação com a vida dos jovens pilotos que ele está treinando, ao buscar planejar a operação de uma forma que os objetivos da missão fossem conciliados com a possibilidade de os pilotos sobreviverem ao ataque e ainda assim voltarem para casa vivos. Maverick também se preocupou com o destino dos militares que trabalhavam com ele no programa de testes de um novo avião hipersônico, mas o traço de competitividade superou ao de empatia, pois ele destruiu o protótipo desse avião ao tentar aumentar ainda mais a marca do recorde de velocidade e, com isso, ele colocou em risco a carreira de todos os envolvidos nesse projeto. A maior demonstração de amabilidade de Maverick no filme está na belíssima relação dele com Iceman. Iceman era o principal rival do Maverick no Top Gun original de 1986, mas no final do filme eles se tornam amigos e no Top Gun Maverick mostra que eles se tornaram amigos ao longo da vida, sendo que o Iceman, à medida em que ele galgava postos cada vez maiores na Marinha Americana, chegando inclusive ao posto de almirante, o Iceman ele procurava ajudar, sempre que possível, Maverick nos constantes problemas que ele tinha em relação à disciplina, em relação à destruição de equipamento e etc. E no filme existem duas cenas que são bastante tocantes, bastante emocionantes, que revelam esse traço de amabilidade do Maverick. São as cenas em que o Maverick vai visitar o Iceman doente e a cena do enterro do Iceman, em que o Maverick demonstra realmente bastante sofrimento em relação à perda do amigo. Além disso, pessoal, Maverick teria uma elevada conscienciosidade, porque ele apresenta níveis de realização bastante elevados, forte motivação para atingi-los, diligência no trabalho, perfeccionismo, muita autodisciplina e grande capacidade de se motivar para a realização de um objetivo. O próprio fato de ele ter se tornado um piloto de elite da Marinha Americana já é uma demonstração inequívoca de alta conscienciosidade. No filme, esse fator fica evidente no planejamento que Maverick faz da operação de ataque e no esforço para atingir o nível máximo de perfeição no treinamento dos jovens pilotos. No entanto, Maverick tem baixa disciplina em relação a regras, ordens e regulamentos. Ao longo de toda a sua carreira na Marinha Americana, Maverick teve problemas com a autoridade e rotineiramente ele desafiava os seus superiores, chegando até mesmo a desobedecer vários almirantes ao longo do filme. Para que você possa conhecer melhor esse modelo dos 5 grandes fatores da personalidade que eu utilizei para analisar o Maverick neste vídeo, eu deixarei na descrição os links para as minhas aulas sobre esse tema aqui no canal. Obrigado pela sua atenção.